Deus. Irmãos, o título da nossa mensagem aqui de hoje é Avivamento ou Reavivamento, a volta da prática à palavra. A volta da prática à palavra de Deus. Todo movimento de renovação espiritual, ou seja, avivamento ou reavivamento, sempre esteve ligado intimamente com a forma com que as pessoas respondem à presença de Deus. Através da sua busca de orações, através da sua adoração, através da sua intercessão e de mudança de vida, de hábito de vida, de renúncia. E o que gera tudo isso nas pessoas é a palavra de Deus. É a palavra que transforma o homem. É a palavra de Deus que traz mudança na palavra de Deus, na sua vida. Amém? Então, podemos dizer que todo movimento que se diga de renovação espiritual, de avivamento ou de reavivamento, porém, que não tenha nascido como resultado da autoridade e diretriz das Escrituras, este movimento de avivamento não será autêntico, ou seja, verdadeiro. É algo simples e passageiro que vai passar muito rápido. Porque a palavra de Deus cria raiz em nós, cria mudança em nós, cria hábitos, cria mudança total de vida. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 35. Perdão, capítulo 34, a partir do verso 30, do capítulo 34. Verso 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, e sem desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar de Deus, de Davi, o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Até aí. Irmãos, essa história da restauração do templo de Josias, do reinado de Josias, aqui narra uma das maiores histórias jamais experimentadas por Israel. Se você buscar isso, você vai ver isso. Foi dirigido pelo jovem rei Josias, que assumiu o trono aos 8 anos de idade e morreu em batalha aos 39 anos, e aos 16 anos começou a sua vida espiritual, e aos 20 fez uma purificação geral em todo o reino de Judá. Josias herdou uma nação cheia de ídolos, templos pagãos, bosques dedicados a falsas divindades como Baal, Milcom, Moleque, Astarote, culto aos astros e etc. O povo de Judá estava totalmente na idolatria e o livro da lei havia se perdido naquela época, ou seja, a palavra de Deus. Mas diante de tais abominações, Josias lutou contra a situação degradante e superou os problemas. Então vamos ver um pouquinho dessa história do que aconteceu sobre o processo da reforma do reinado de Josias. Irmãos, agora imaginem, o meu filho, ele tem 10 anos. Josias, quando começou a reinar, ele tinha 8 anos. Você consegue imaginar uma criança dirigindo um reino, ou assumindo a posição de rei de uma nação? É claro que algumas das decisões eram tomadas pelos seus, ou aconselhado pelos seus líderes, mas ele era o rei, uma criança era rei. Então vamos ver o que aconteceu aqui no texto.
Então, do verso 4 ao verso 7, essa reforma que ele começou a fazer, ele começou a derrubar os altares de Balaíns, despedaçou os altares de incenso de outros deuses, reduziu a pó os postes ídolos, queimou os altares e imagens de esculturas. E no verso 8, olha que interessante. No 18º ano de seu reinado, havendo purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para prepararem a casa do Senhor Jesus. Interessante que aqui no verso 8, essa reforma, algo já havia sido purificado. Aqui no verso 8 a palavra fala que a terra e a casa já havia sido purificada. Mas havia algo ainda que faltava nesse processo de edificação, nesse processo de reforma. Algo ainda não tinha sido ainda achado, não havia sido achado ainda. Então, nos outros versículos, no versículo 9, foram Uquias e mais alguns dos seus sacerdotes, continuaram essa reforma sobre a casa de Deus. E olha que interessante no verso 14, quando estavam tirando dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Uquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Uquias entregou o livro a Safã. No verso 16, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos fazem tudo o que lhes encomendou. No verso 19, olha só qual foi a atitude do rei Josias. Ouvindo o rei as palavras da lei, ou seja, do livro da lei que foi encontrado, rasgou as suas vestes. O rei deu estas ordens a Uquias e aos seus outros sacerdotes, e aí foi uma turma falar com uma profetisa, consultar uma profetisa. Verso 21, ide, consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo o que está escrito neste livro. Verso 22, Uquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Hulda. No verso 24, assim diz o Senhor, trarei mal sobre este lugar. Isso a profetisa falando para os sacerdotes de Josias. Assim diz o Senhor, trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses e me provocaram a ira com toda a obra de suas mãos. O meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E no final do verso 28, eles voltaram com esta resposta ao rei Josias. E aí no verso 29, então o rei mandou reunir todos os anciões de Judá e Jerusalém. Subiu ao rei à casa do Senhor com os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro e da aliança que se tinha achado na casa do Senhor.
O rei pôs-se em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. O livro da lei. Aleluia. Irmãos, no verso 8, parte da reforma já havia sido feita, e aqui a palavra fala que a terra e a casa já estava purificada. Mas ainda faltava algo, ainda essa reforma não estava 100%, porque faltava o livro da lei. E se você buscar em toda a história da teologia, você vai encontrar que essa reforma do rei Josias foi a reforma em que Judá, o povo de Israel, experimentou algo mais extraordinário de Deus. Foi a maior reforma. Por quê? Porque foi introduzido o livro da lei, foi trazido de volta, foi colocado perante o povo. Essa é a lei, esse é o caminho, é isso que nós vamos seguir. Quem está me ouvindo aqui? Um outro texto na palavra de Deus que fala exatamente sobre isso, em que a palavra foi introduzida ou foi lida para o povo, encontra-se no livro de Neemias capítulo 8, a história de Esdras. Durante 7 dias, Esdras, de manhã cedo até o meio-dia, Esdras e seus auxiliares abriram o livro da lei, à vista de todo o povo, e davam explicações para que pudessem entender o que se lia. E no verso 18 do capítulo 8 de Neemias, essa leitura promoveu grande onda de arrependimento, avivamento e uma decisão de obediência à palavra de Deus, ou seja, o livro da lei. Agora, vamos trazer isso para os nossos dias de hoje. Hoje nós temos o nosso livro da lei, amém? Levanta o seu livro da lei aí, irmãos. Levanta a palavra de Deus aí, o livro da lei, aleluia! Esse é o nosso livro da lei, essa é a palavra de Deus. Mas hoje, o que podemos dizer sobre o livro da lei? Sobre os nossos dias modernos, o que causa o livro da lei nos nossos dias modernos? O que fazer com o livro da lei sobre os nossos dias modernos? Há uma guerra, uma batalha espiritual entre o livro da lei e os nossos dias modernos. Muitos hoje estão mudando a sua conduta de vida diante da sua caminhada cristã, porque os tempos mudaram. Vivemos em uma época moderna, e quanto mais avança a modernização na nossa época, diante da nossa sociedade, mais próximo do fim nós estamos. Realmente os tempos, eu concordo com você, são modernos, mas o verdadeiro caminho ainda é o mesmo. Ele ainda continua estreito. O verdadeiro caminho ainda continua estreito, ele não mudou. Nada pode ser agregado ao único e verdadeiro caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, se não for por mim. Mas acontece que a modernização dos nossos dias, do ano de 2011, tem mudado a rotina de famílias.
que conhecem a lei. Pessoas que já conhecem de Gênesis a Apocalipse sobre a lei, têm deixado se influenciar pela modernização. E isso tem entrado nos nossos lares. A modernização tem fome. Trabalha de todas as formas para mudar nós que conhecemos a lei. Isso, eu estou falando de hábitos. A pessoa entende a modernização de um jeito e começa a mudar os seus hábitos, começa a mudar a sua forma de falar, começa a mudar a sua conduta. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Nada que você não conheça. No seu trabalho, você está lá trabalhando, tem o seu grupo de amigos, seu hall de amigos, e aí os seus amigos começam a falar sobre os tempos modernos. O quê? Você não dá uma escapada? O quê? Você nunca pulou cerca? Cara, que mundo você vive? Nós estamos no mundo da modernização. O jovem na faculdade. Aí o hall de amigos está lá. E aí daqui a pouco começam a falar sobre a modernização. Cara, fui numa rave ontem. E estava bombando. E aí daqui a pouco... Rave? Não, eu não vou, não frequento isso. Cara, que mundo você vive? Nós estamos na globalização, na modernização. Cara, você está por fora. Meios da modernização influenciaram a nossa vida. Há uma frase aí, irmãos, olha, eu gostaria de descobrir quem, na verdade eu já sei quem introduziu isso, é a modernização. Há uma palavra que se você não prestar atenção, parece que está falando um palavrão. A palavra é caracas, um negócio assim. Isso é a modernização querendo mesclar as nossas mentes. Que palavra mais horrível, perdão, se isso é hábito de vocês. Eu quero te dizer que isso é modernização, entrou. Daqui a pouco a pessoa está falando, e não sei o quê, caracas. A primeira vez que eu vi isso, eu virei e falei, para com isso, o que está falando? Eu não tinha entendido, eu pensei que estava falando, era um palavrão. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? E por aí vai, irmãos, é a modernização, entrando nos nossos dias, querendo confundir a palavra da lei. É assim ou não é? É exatamente isso que acontece. É exatamente isso. Quando o Senhor Jesus foi preso, e aí, no meio daquela confusão toda, viram a Pedro, um dos seus discípulos. E antes que ele negasse o Senhor Jesus, disseram assim: eu conheço você. Você é um deles, o teu falar te denuncia. Irmãos, o teu falar tem denunciado que você conhece o livro da lei? A sua conduta tem denunciado que você conhece o livro da lei? A sua postura, a sua reação aos problemas da vida, a sua reação com as coisas que acontecem na nossa caminhada cristã, denunciam que você conhece o livro da lei? Ou a modernização tem confundido as suas reações?
Agora, imagina se lá, o texto que lemos sobre o reinado de Josias. Imagina naquela época deveria ter a sua modernização da época, sim, claro. Agora imagina se eles não quisessem dar ouvidos ao livro da lei que foi achado. Ah não, é muita renúncia. Ah não, tem que correr para a cruz. Ah não, tem que escolher os cravos. Ah não. Teria acontecido tudo o que aconteceu, hoje nós estaríamos lendo que a reforma sobre o reinado de Josias teria sido a maior que aconteceu no reino de Judá, se eles não tivessem dado ouvido ao livro da lei. Seja sincero com você mesmo, pode falar. O fato, irmãos, é que essa modernização, veja, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não sou contra, irmãos, eu não estou pregando contra a modernização, tudo bem? Se você está pensando isso, eu não estou dizendo isso. Glória a Deus por algumas coisas sobre modernização que tem nos ajudado e nos auxiliado. Imagine hoje nós sem a internet, passar e-mail. Só que essa modernização também é usada para outros fins, você sabe exatamente o que eu estou querendo dizer. Ok? Esse é o perigo, esse é o problema da modernização. Então, o que acontece? A modernização dos nossos dias de hoje mexe de uma tal forma com a nossa mente, com a nossa conduta, com o nosso agir, que muitas vezes hoje em nossos dias, nós estamos agindo exatamente como Adão e Eva, desobedecendo a palavra da lei e comendo do fruto proibido. Muitas vezes a modernização tem agido de tal forma que nós estamos agindo exatamente como a mulher de Ló, olhando para trás, para os nossos pecados e delitos. Saudade dos pecados e delitos. Ou então fazemos exatamente como Pedro. Ora, estamos arrancando a orelha de alguém que é contra o reino de Deus. E ora, estamos negligenciando ou renunciando o reino de Deus. Não, eu não sou discípulo. Não, você está me confundindo com alguém. Não, meu falar não me denuncia coisa nenhuma. Não, eu não conheço esse homem, eu não conheço a palavra da lei. Eu não sou. Modernização, irmãos. Isso está consumindo as nossas famílias. Isso tem minado de tal forma, e a grande arma antiguíssima de Satanás para confrontar sobre isso, sabe qual é? Sabe qual é a palavra, a forma com que ele tem usado para confrontar isso, quando nós identificamos alguma coisa sobre isso? Imagina, isso é religiosidade. Isso não tem nada a ver. Vamos fazer, o que é que tem? Se eu não fizer, imagina, isso é religiosidade. E o livro da lei vai ficando para trás. E o livro da lei vai ficando para trás. E o livro da lei vai ficando para trás. Exatamente como ficou no reinado de Josias. A ponto de se perder. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Avivamento, reavivamento. Volte à prática da palavra. Volte à prática da palavra. O que é que a palavra de Deus diz, irmãos? Sobre nós, maridos. Amar as nossas esposas. Esposas, o que é que a palavra da lei fala sobre o seu lar? Mulher sábia, edifica o seu lar. Filhos, o que é que a palavra fala? O que é que a palavra da lei fala sobre os pais? Honre os seus pais, para que te prolongue os dias.
O que é que nós estamos fazendo com esse livro da lei, pelo amor de Deus? Há quem, de repente, venha ao culto, quando vem, lê isso aqui, lê a palavra da lei, ouve, chega na sua casa, e adeus, nunca mais a palavra, só no próximo domingo. Do que é que você tem se alimentado? Onde é que está o seu foco? É no mundo da modernidade. Vamos mudar de foco, pelo amor de Deus. Vamos ajustar o foco. Esse é o papel que o Espírito Santo faz para a igreja. Igreja, ajuste o foco. Igreja, ajuste o foco perante a palavra da lei. Ah, não queremos. Isso aqui, irmão, carne nunca vai querer. Ela nunca vai querer. Porque se ela começar a ler, é muita renúncia. Ah, não, pelo amor de Deus. É muita renúncia para um homem só. Eu não quero saber disso. Livro da lei. Que lei é essa? Que tanta renúncia? Mas por que eu tenho que obedecer tanto? Mas por que eu tenho que fazer tanto? Por isso que o Espírito Santo do Senhor está gemendo com gemidos inexprimíveis. É por isso que o Espírito Santo está clamando: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O céu, irmãos, não aguenta mais haver uma pessoa que conhece a palavra de Deus, a lei, e abandona ao ponto de esquecer, ou então falar: não valeu a pena, não está valendo a pena. O que é isso? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Onde é que nós vamos levar a igreja do Senhor desse jeito? Isso é lei, é a palavra revelada. Quer saber sobre o reino de Deus? Medite na palavra, de dia e de noite. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é lâmpada. Quantos estão me ouvindo aqui? Glória a Deus. Agora, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele diz na sua palavra que a sua vinda será exatamente como foi nos dias de Noé. O povo casava, se dava-se em casamento, o povo se drogava com as coisas da época, era uma prostituição só, o povo não queria saber do livro da lei, o povo não queria saber de renúncia, o povo não queria nada era com nada, o povo queria era vivenciar as coisas da época, ou seja, as coisas que a época oferecia. Agora, imagine, irmãos, Noé e sua família abraçar o livro da lei a tal ponto, e foram, imagino, com certeza, algumas coisas a palavra não diz, mas nós podemos imaginar isso. Imagina Noé e sua família preparando a arca, em uma época que raramente chovia, a ponto de falar que, olha, isso aqui vai virar um mar só, eu vou construir um barco bem grande. Imagine a tiração de sarro que Noé e a sua família teve. Dia após dia, pegando as madeiras, serra, mede, corta, martela, e vai, e o povo passando: Noé, seu maluco, larga disso. E o povo lá da época, que conheciam os filhos de Noé: vamos lá, vamos fazer aquilo, e vamos fazer aquilo outro. Não, nós estamos empenhados na lei. Para com isso, larga disso, abra a mão disso, isso aí é besteira. Não, irmãos, e demorou, foi muita gozação, foi muita pagação de mico, para a época, não é?
É exatamente hoje, irmãos. É por isso que a palavra ela é tremenda. Quando o Senhor diz que vai ser exatamente como nos dias de Noé. Hoje, falar hoje lá no nosso trabalho, não, eu amo a minha esposa, eu não pulo cerca. Ah, seu frango, seu tonto, seu burro, você está perdendo o melhor da vida. Não, quem está perdendo é você. Eu estou seguindo o livro da lei. Jovens, ei, vamos lá, vai ter uma balada, é 10, vai estar cheia de tchutchuquinha, linguagem bem jovial para vocês entenderem o que é que está sendo falado aqui, vai estar cheio de gatinho. Não, eu estou compromissado com o livro da lei. Você é bobo, para disso, você vai virar, vamos, honre isso que tem no meio das suas pernas, honre a palavra de Deus, honre a lei, honre a palavra de Deus, aleluia. Quem está me ouvindo aqui? Dias modernos estão aí, irmãos, estão aí, doidos para sufocar a lei que você conhece, doidos para destruir aquilo que você tem por precioso, doidos para romper a sua comunicação com os céus, doidos para parar a sua vida cristã. Quando eu estou falando dias modernos, eu estou falando do reino espiritual, amém? É aquilo que Satanás usa para confundir a nossa vida, ou para afastar-nos do Senhor. Aleluia! Como nos dias de Noé. Prepare a sua arca. Em que pé que está a sua arca? Em que estágio que está a sua arca, irmãos? Você já começou a arrancar as primeiras madeiras, a colher as primeiras madeiras? Você já começou? Em que nível que está? Ou você também está achando que isso é loucura? Ah, não vai chover nunca. Isso é besteira. Dias modernos. Cuidado, cuidado. Eu não sou profeta, mas hoje eu estou aqui no papel dessa profetisa Hulda, em que Uquias e os discípulos lá de Josias chegaram lá e foram consultar a profetisa, e ela disse: olha, siga, em outras palavras, siga o livro da lei que vocês leram para o vosso rei. Se vocês não fizerem isso, haverá destruição, conforme foi lido na palavra da lei. Siga o livro da lei, siga o que está escrito aqui. Se eu e você não seguirmos o que está escrito aqui, já era, irmãos, já era. Estamos na roça, como dizem, né? Estamos na roça. Eu ainda estou descobrindo na minha caminhada cristã, meditar nessas maravilhas, entender o que é que está escrito aqui. Quero gastar os meus dias ouvindo e aprendendo isso aqui. É isso aqui que me traz a motivação, é isso aqui que me põe de pé, é isso aqui. A palavra da lei, medite. 2 Timóteo capítulo 4, verso de 1 a 2, a palavra diz: pregue a palavra,
em tempo e fora de tempo, porque é a palavra, irmãos, é a palavra que tem o poder de mudar, de penetrar na nossa vida. É ela que vai gerar arrependimento das nossas obras, dos nossos pecados. É ela que vai fazer você mudar. É ela que vai mudar a sua sorte. Quer aprender sobre conquista? Medite no livro da lei. Está precisando de cura? Livro da lei. Livro da lei. Marcos capítulo 13, verso 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, os dias modernos, eles têm a ênfase de cobrar algo de você. Você precisa fazer para ser. Você precisa ter para ser aceito. Você precisa participar para ter o reconhecimento. Isso faz parte dos dias modernos. E aí o que acontece? O planeta está envolvido nisso, nas coisas que perecem, nas coisas que passarão. Pense aí em alguma coisa que seja muito, mas muito durável. Uma placa de aço de não sei quantos centímetros, que resiste ao tempo, à chuva, a isso e aquilo. Até isso, a palavra diz que isso vai passar, todas as coisas vão passar, mas a lei, mas o livro da lei não passará. O livro da lei não passará. O que é, irmãos, que você tem buscado? O que é que esses dias, o que é que nesses dias aqui tem influenciado a sua vida? O que é que esses dias modernos têm jogado perante você? A palavra diz que nos últimos dias, por se multiplicarem as iniquidades, o amor de muitos se esfriaria. Se está se multiplicando, se estamos nos aproximando do fim, e se estamos vendo que o amor de muitos está se esfriando, conforme diz a palavra da lei, é porque estão deixando de meditar na palavra da lei. Logo, seu amor vai se esfriar. E aí os dias modernos entram em ação. Ah, mas você não usa roupa X. Mas está na moda. Cara, mas que brega. Você não comprou a roupa X? Todo mundo está usando. Está na última moda. Cara, você não assistiu o filme X? Está na última moda. Cara, você não não está prestando para tal concurso de faculdade? Está na última moda. Irmãos, essa é a única moda que nunca sai de moda. Esta é a palavra que nunca sai de moda. Que gozem, que tirem sarro,
que você seja tirado como banana, desculpe minha expressão, como chacota, ainda que você, homem, como eu já fui no trabalho, onde eu trabalhei, em uma agência de propaganda, você, se continuar pensando assim, você vai jogar no time adversário, você vai virar frutinha. Que gozem, que tirem sarro de você. O seu comprometimento é com a lei, é com a sua família, é com a sua esposa, é com os seus filhos. Parece-me que nesses últimos dias, a notícia que chega para nós de pessoas que se desviaram, que estão esfriando, abdicando da sua fé, apostatando da fé, parece que é muito maior do que as pessoas que se convertem. Parece que a velocidade com que as pessoas abandonam o livro da lei é maior do que com que as pessoas se convertem. Pelo menos as informações, não tenho números, estou apenas citando aqui. Não sei se é ou não é, mas parece. Você está em casa, daqui a pouco recebe uma ligação. Alguém desesperado do outro lado, por favor, ore, estou aflito. Por quê? Porque a pessoa, o parente, ou até da própria família, olha, desviou. Essas informações parecem que são maiores do que alguém ligar e falar, olha, sabe aquele fulano que foi na igreja, que nós estávamos orando, então se converteu. Escolha a palavra de Deus, irmãos. Um dia alguém chegou para mim. Eu estava exatamente como a palavra de Deus fala sobre a igreja de Laodiceia. Eu estava exatamente com um pé aqui e outro lá, estava em cima do muro. E aí um dia alguém chegou para mim e falou assim, Adriano, você tem a oportunidade, ninguém vai te obrigar a fazer isso, mas você tem a oportunidade de escolher se você quer viver ou morrer. Do jeito que você já está morto. Mas você tem a oportunidade de viver, de ressuscitar ou de continuar morto. E na época, irmãos, isso já faz tempo, não sou velho, tenho 38 anos, nem parece. Glória a Deus. É que a palavra, irmãos, tudo se faz novo, entendeu? Eu me fiz novo. Glória a Deus por isso. Aí, eu não fiz na hora, imediatamente. A pessoa falando e por dentro, eu sério com a pessoa, mas lá dentro, irmãos, eu estava tirando o maior sarro da pessoa. Seu tonto, seu banana, vou perder o melhor da minha juventude? Está cheio de tio-tio-quinha aí. Está cheio de amigos meus na balada. Meu irmão tinha carro na época. Eu pegava o carro dele e ia. Anselmo. Tinha uma Brasília. Acho que eu fundi o motor da Brasília. Acho que fui eu. Eu pedi o carro emprestado. Ia tirar racha, meu Deus. Olha onde eu estava indo. Ia na Broadway, Avenida Marquês de São Vicente. Que lei, que nada. Ia tirar racha. Era o Bambambam com a Brasília, nem sei que ano que era. Chegava sempre em último, mas estava lá. Queimava óleo, Brasília. Parecia um carro do bombeiro cheio de fumaça. Parecia uma Maria Fumaça. Eu queria curtir a vida, irmãos. E aí aquele cara, um dia, chegou e falou isso para mim. Você acha que eu ia dar ouvido para o livro da lei?
Não dei, irmãos, não dei. O tempo passou, meu irmão vendeu a Brasília, comprou uma moto, contando aqui algo sobre mim, ok? O Espírito Santo está trazendo isso, talvez isso vai, Deus vai usar isso na sua vida. Aí ele vendeu a Brasília, comprou uma moto. Na época era CB 450, a Honda tinha acabado de lançar a CB com freio a disco atrás, ela tinha 2 freios a disco na frente, disco igual de carro, e também tinha lançado atrás. Olha só, olha como faz, irmãos, eu não sou velho, mas faz tempo, olha. A Honda quis homenagear o Nelson Piquet, que corria então numa equipe que corria com os motores Honda. Conheço de história, Fórmula 1 conheço. Aí, a Honda lançou essa moto com as pinturas do carro do Nelson Piquet. Aí meu irmão trocou a moto e comprou essa moto. E nós sabíamos andar de moto. Aí, irmãos, a coisa mudou. Aí eu comecei a ganhar os racha, porque a moto ganhava tudo. Era os tempos modernos da época. Talvez se eu fosse mais antigo, ou mais experiente, vamos usar essa expressão, eu estaria falando daqueles carros com a traseira de rabo de peixe, como que é o nome? Me ajudem aí. Como? Cadillac, me ajuda, sogro, os carros antigos. Vamos experientes, me falam aí. Como? Sica-Xambó, aquele carrinho pequeno, Zé do Caixão, Maverick. Mas na minha época era moto. E aí eu estava no auge, irmãos, estava no auge dos tempos modernos, está entendendo? Estava bombando. Irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande, ela é infinita. E Deus usando as pessoas para falar comigo e com os meus irmãos sobre a moto. Vende a moto, vende a moto, vende a moto, vende a moto, vende a moto. Não. Irmãos, nós 3 caímos com a mesma moto. Sofremos acidente e os 3 com a mesma moto. Meu irmão está aí, ele pode confirmar isso. O meu irmão Hércules, que muitos não conhecem. Andando, não sei o que foi fazer, não estava correndo nada, entrou na guia, na calçada, bateu com a moto na calçada. Caiu com a moto, até hoje o pé dele parece um pinguim, tem um calombo assim, está lá a marca. Ficou muito tempo para começar a andar sem mancar. Depois, o meu irmão Anselmo, correndo, mais ou menos com a moto. Aí o tempo estava meio chuvoso, um tempo como hoje, por exemplo, pista, asfalto molhado. Foi fazer uma freagem brusca, a moto derrapou na saída ali da Ponte da Anhanguera. E foi terrível, moto para um lado, meu irmão para o outro, e ficou ralado, foi terrível. Se recuperou. Depois eu bati na traseira de um carro. A pancada foi tão grande, foi tão violenta que a moto encaixou na traseira de um Gol. E eu voei por cima do carro sem capacete. Irmãos, eu apaguei. No dia eu apaguei. Sabe quando você tem aqueles sonhos que você ouve alguém falando bem longe, você não sabe se é com você, se não é. E eu começava a ouvir assim, aonde eu sofri o acidente, na rua, tinha algumas casas que havia algumas pessoas, e aí eu ouvia as pessoas falando assim, não mexe nele, está morto, já morreu, não mexe, e tinha algumas moças, e as moças, eu ouvia elas gritando, socorro, acidente, morreu. Eu falava, mas morri? Mas estou ouvindo? Aí eu comecei a ficar com medo, falei, não, peraí, se eu abrir o olho, pode ser que eu realmente esteja morto. Aí eu fiquei com medo de abrir os olhos.
Aí vem alguém perto de mim. Moço, moço, moço. Eu falei, não, vou esperar me tocar, né? Porque eu estou ouvindo já faz tempo. Quero ver se alguém vai em mim, eu vou sentir alguma coisa aqui. Moço, acorda, acorda. E tocar em mim eu senti. Falei, opa, não morri. Legal. E aí, mexe, 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 aí eu abri os olhos. A primeira palavra que a pessoa falou. Não era crente, lógico. O teu santo é muito forte. Porque passar por esse acidente e você ainda está vivo e não acontecer absolutamente nada. Irmãos, eu não entendi o recado. Naquele dia eu disse adeus para os dias modernos. Ainda foi um processo, mas eu disse adeus. Não quero mais isso. Eu quero saber sobre o livro da lei. Talvez se eu não tivesse falado adeus para os dias modernos da minha época, eu não estaria aqui hoje falando, olha, passarão os céus e a terra, mas o livro da lei não vai passar. Talvez eu não estaria aqui hoje como a profetisa Ulga, que nome, meu Deus, Ulda. Eu não estaria aqui hoje para dizer como ela disse lá para aqueles homens do rei Josias: olhe, siga o livro da lei que foi lida para o rei Josias, siga o que está falando ali, porque se vocês não fizerem haverá juízo. Vai acontecer exatamente o que está falando ali. Shekinah de Deus, glória de Deus. Se não for meditar, se nós não meditarmos na palavra da lei, irmãos, não haverá Shekinah em lugar nenhum na nossa vida. Não haverá a glória de Deus em lugar nenhum na nossa vida, se eu e você não meditarmos na palavra, no livro da lei. Pelo amor de Deus, abandonem, arrependam-se dos dias modernos. Não perca tempo com os dias modernos, isso vai passar, isso vai perecer. Mergulhe na lei, mergulhe na palavra da lei. É isso aqui que vai te trazer vida, é isso aqui. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu queria que vocês ministrassem aquela música, ok? Feche seus olhos, irmãos. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo já falou com você através do livro da lei. Feche seus olhos e veja aí quantas coisas, talvez dentro do seu próprio lar, tem acontecido, porque os dias modernos de alguma forma entrou, e você de alguma forma deixou de seguir o livro da lei, e hoje algumas coisas acontecem, e o Espírito Santo fala aí ao seu coração: volte a meditar no livro da lei, volte a ter por precioso o livro da lei. Traga de volta a Shekinah do Deus vivo para a sua casa, através do livro da lei. Traga de volta
a unção de Deus, traga de volta o mover de Deus. Em áreas da sua vida que estão confusas, em que os dias modernos causaram um transtorno, traz de volta através do livro da lei. Deixe que o livro da lei ressuscite a Shekinah de Deus novamente. Deixe que o livro da lei gere vida nesse vale de ossos secos. É somente isso, irmãos, que os dias modernos vão trazer para nós: um grande vale de ossos secos. Afastar você do livro da lei. Continue com seus olhos fechados. O que posso ver se não vale de ossos secos? Lucas, tá alto, baixa um pouquinho. Só um pouquinho. Dizer, se já se foi a esperança, Tira aqui. nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Põe ali para mim. Peraí, o copo. Foi alegria, não há espírito, não há palavra. Ressuscita, ó vale que estava morto, ó vale de ossos secos. Aleluia. Ora balabashere canalabaste. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ora balabashere anderebahas. Ressuscita, ó terra que está. Você, eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, o Espírito Santo já falou com você. E nós queremos orar por você, nós queremos profetizar isso. Nós queremos continuar profetizando a palavra da lei sobre a sua vida. Eu gostaria de chamar você aqui à frente. Pastor Aguinaldo, por favor, Pastor Rui, Pastor Iraci, fiquem aqui na frente. É tempo, irmãos, de voltar para a palavra da lei. Vem à frente. Vem à frente. Terra que estava morta, o vale de ossos secos. Volta a respirar. Posso ouvir o som do avivamento. Oh Deus, é a sua lei. É o livro da lei. Ministrem, pode ministrar. Ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta. Vida, a palavra da lei traz vida. Vida, vida. Yeah. Os
nossos líderes nos ajudem aqui. Posso ouvir Hoje vai haver vida. o som do avivamento. Porque é a palavra da lei. É a palavra da lei. Yeah! Vida. Ressuscita. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar em nome de Jesus. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Ossos secos, posso dizer, se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza. Venha o Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Vamos cantar, igreja. Vamos profetizar. Que estava morto. Profetiza isso na sua vida, na sua família. Profetiza isso na sua família. Vale dos ossos secos, profetiza. Volte a respirar. Volte a respirar. Volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Oh, ressuscita. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita.